Oi gente, bom dia! Hoje nesse vídeo eu vim aqui comentar com vocês uma coisa muito engraçada que aconteceu, porque com essa história de fazer detox, eu fiquei pensando assim, quais eram as coisas saudáveis que eu costumava fazer e que nos últimos meses, assim, no último ano e meio, eu muitas vezes deixei de fazer ou parei de fazer. Cheguei a fazer uma lista de 10 hábitos que eu sempre tive, que eu fiz a vida inteira, que eu sempre segui e por um motivo ou outro acabei que saí da minha linha. Hábito número um era não comer nada que fosse doce, não comer açúcar. Eu toda a vida nunca gostei muito de coisa doce, eu sempre preferi os salgados do que os doces. E nos últimos meses eu percebi que eu comecei a comer aqui e ali alguma coisa doce e quando eu vi, eu praticamente todos os dias estava consumindo alguma coisa que tivesse açúcar. Então esse é o hábito número um que eu sempre tive a vida inteira, desde os 15, 16 anos eu não consumia praticamente nada que tivesse açúcar. Na minha casa eu não fazia nada com açúcar e assim, se eu comprasse 1 quilo de açúcar, um pacote de 1 quilo de açúcar, demorava muitos anos, demorava uns 5 anos até o pacote ser gasto. E eu só usava açúcar quando eu fazia alguma sobremesa para levar na casa de alguém. Porque para mim, na minha casa, eu não consumia nada com açúcar. O chá era sempre sem açúcar, o café era sem açúcar, qualquer coisa era sempre sem açúcar. Eu nunca adicionava açúcar em nada e raramente comia doce. O hábito saudável número 2 que eu sempre fiz e na verdade que eu continuo fazendo é que eu só bebo água. Quando eu saio para ir em algum lugar, se eu vou num restaurante, se eu vou na casa de alguém, se eu estou viajando, se eu estou fora de casa ou se eu estou em casa, a única coisa que eu bebo é água. Eu não tenho o costume de beber praticamente nada que não seja água. É assim, muito raro eu beber um chá, eu beber um café, eu beber alguma outra coisa. Bom, o suco verde, que é o suco que eu mesma faço em casa, esse eu bebo, mas assim, eu não bebo nenhum suco pasteurizado, eu não bebo refrigerantes, eu não bebo álcool, eu não bebo nada a não ser água. Toda bebida assim energético, existem tantas bebidas, todo mês aparece uma bebida nova no mercado. E mesmo que me queiram dar assim para provar num supermercado, sabe, no supermercado às vezes você vai e eles dão assim para provar, eu não pego, eu nem quero saber porque eu já sei que eu não gosto. Eu só gosto de água. Quem me conhece assim de 20, 30 anos sabe que na minha casa só tem água para beber e a água sempre sem gás e sem gelo. É uma raridade eu colocar uma pedrinha de gelo na água, tem que estar assim 35 graus, quase 40 graus, aquele calor que aqui na Suíça praticamente nunca faz. Ou raros dias no verão que faz aquele calor assim que eu coloco uma pedrinha de gelo na água, porque normalmente eu só bebo água e água sem gás e sem gelo, temperatura ambiente. Terceiro hábito super saudável que eu sempre tive e continuo tendo, eu não bebo nada durante as refeições, nem mesmo água. A água eu bebo entre as refeições, ou assim, até meia hora antes da refeição ou umas 2 horas depois da refeição. Mas durante a refeição, se eu beber água, é assim, é um dedinho, no máximo 2 num copo. É muito, muito pouco e praticamente nada. Quando eu como em casa, eu nem coloco os copos na mesa. Eu só coloco o prato, porque eu não bebo nada, não consumo nada de líquido junto da refeição. E por que isso é um hábito saudável? Porque qualquer coisa que você beba junto com a refeição, você vai estar diluindo o suco gástrico. O suco gástrico ele foi feito para ser ácido, para ajudar a digerir os alimentos que você come. Se você coloca qualquer bebida dentro do seu estômago junto com a comida, você vai diluir o suco gástrico. Ele não vai ser mais tão ácido e a digestão não vai ser feita tão bem como antes. Hábito número 4, super saudável, que eu sempre tive, eu não como frituras. Eu nunca gostei de batatinha frita. Eu sou aquela criança que quando tinha batatinha frita eu passava direto. Eu nunca gostei de comer batatinha frita ou qualquer coisa frita. É assim, talvez umas 2 ou 3 vezes no ano que eu coma qualquer coisa frita assim pequena.
mas no meu dia a dia frituras não faz parte, eu em casa não faço nada frito, eu detesto o cheiro de fritura e é muito, muito, muito raro comer qualquer coisa frita. Quinto hábito super saudável que eu sempre tive e nunca prestei atenção de que era tão saudável assim, é que eu gosto de colocar limão, eu espremo limão em cima de qualquer coisa que eu coma. Qualquer prato salgado, qualquer prato, às vezes até na água eu espremo limão. Eu estou constantemente comendo limão, bebendo suco do limão. Praticamente todas as coisas que eu como eu coloco limão em cima. O limão ajuda o seu corpo a fazer a digestão, a digerir qualquer coisa que você consome. Além do que o limão ele tem assim enésimas substâncias que são ótimas para o seu corpo. Ele tem assim muitos nutrientes, ele tem antioxidantes, ele tem vitaminas, ele tem enzimas, ele tem uma lista gigantesca das propriedades do limão e não só muitíssimas propriedades do limão, mas todas as coisas positivas que o limão faz na sua saúde. Sexto hábito super saudável que eu sempre tive é de jantar sempre muito cedo. Então assim, quando eu saía com amigos, amigas, se tivesse passado das 6 horas da tarde, eu já não comia mais nada. Eu já preferia só beber uma água ou só. Não, na verdade era só água mesmo. A partir das 6 horas da tarde, eu como que fechava a fábrica, fechava a entrada, só entrava água e nada mais. Eu sempre tive o ritmo muito cedo de dormir cedo, de comer cedo, de acordar cedo e minha vida sempre girou em torno do mais cedo do que para o mais tarde. Eu geralmente assim por volta das 5, 5 e meia já estou com fome, já é o meu horário de jantar e normalmente assim os restaurantes aqui na Suíça eles começam a abrir às 6, 6 e meia da tarde e para mim já é um horário já assim tarde para jantar. E na verdade esse é um hábito saudável porque quando o seu corpo vai para a cama, vai dormir, ele precisa estar de estômago vazio para poder fazer todo o processo de desintoxicação, para fazer toda a limpeza que ele faz durante a noite, para ele trabalha durante a noite enquanto você está dormindo. Só que se ele tiver com o estômago cheio, ele não vai fazer esse trabalho que ele deveria estar fazendo e você acorda super cansada no dia seguinte sem saber por quê. Além de causar muitos outros problemas também de dormir com o estômago cheio, porque você não faz a digestão direito como deveria ser feita. Sétimo hábito super saudável que eu sempre tive é de não beliscar. Eu assim sempre tive os meus horários de comer, o café da manhã, o almoço e o jantar. E entre as refeições eu nunca tive o costume de beliscar. Eu já trabalhei em cozinha, de fazer comida para outras pessoas, de fazer inclusive comida para mim, de fazer festas, de cozinhar em antecedência. E mesmo trabalhando na cozinha, eu não provava, eu não punha nada na boca entre as refeições. Eu só ia comer na hora que eu fazia o meu prato e aí eu sentava para comer sentada e não levantava enquanto estava comendo. Podia tocar o telefone, podia tocar a campainha, podia ser o que fosse, a não ser assim, se estivesse pegando fogo na casa, o que nunca aconteceu. Mas normalmente eu faço o meu prato, eu sento, eu como, espero um pouquinho, aí eu levanto e ajeito a cozinha, vou fazer as minhas outras atividades e tal. Mas entre uma refeição e outra eu não punha nada na boca. Não tinha essa de ficar beliscando ou de comendo ou de ficar experimentando as coisas enquanto eu estou cozinhando. Isso também é uma coisa que eu nunca fiz. Oitavo hábito que eu sempre tive foi de acordar de manhã cedo e beber no mínimo um copo gigante de água, quando não 2 copos. Geralmente eu bebo 2 copos bem grandes de água, assim, de uma vez só. Como quando você acorda, vai no banheiro e você puxa a descarga, para o corpo é a mesma coisa. Então, se na hora que você acorda você já bebe assim meio litro ou mais de água, você já dá, é como se você estivesse assim puxando descarga para o seu corpo, ele ajuda ele a limpar e a eliminar tudo aquilo que ele foi limpando durante a noite. Você acorda e já dá aquela limpeza assim geral. E no restante do dia eu costumo ir bebendo água aos poucos, distribuído mais ou menos por igual durante o dia.
só de manhã cedo mesmo, na hora que eu acordo, que eu bebo um montão de água de uma vez só. De resto eu vou bebendo assim mais ou menos meio copo de hora em hora, por aí, mais ou menos, um pouco mais às vezes. Nono hábito super saudável que eu sempre fiz foi no café da manhã comer muitas frutas. É o único horário que eu assim tenho aquela vontade realmente de comer frutas, é no café da manhã, logo a hora que eu acordo. Depois de tomar os meus 2 copos de água, eu espero um pouquinho, aí eu sempre tenho vontade de comer um prato cheio de frutas, ou uma travessa, uma bacia cheia de frutas. Para mim é o único horário que eu tenho assim, vontade mesmo de comer frutas. O resto do dia, aí eu praticamente não como mais frutas. 10º hábito saudável que eu sempre tive e nunca tinha prestado muita atenção é que eu só como se eu tô com fome. E às vezes eu acabo pulando uma refeição, porque se naquela refeição o meu corpo ele não tá com fome, não dá aqueles sinais de fome, eu não como só por obrigação, eu não como só por costume, ou só porque as pessoas à minha volta estão me oferecendo alguma coisa ou estão me instigando para comer. Normalmente eu só como quando eu tenho fome. E eu considero esse hábito um hábito saudável porque se o corpo ele não está pedindo, é porque ele não está precisando. A mesma coisa quando o meu filho ele era pequeno e às vezes criança tem disso, de que às vezes tá uma refeição, está com menos fome, não quer comer muito, não tem importância, come o que quer. Não está com fome, então não come. Na próxima refeição com certeza vai estar com mais fome e aí vai comer melhor. E mais um hábito saudável de brinde que eu sempre tive também o costume de fazer é de comer geralmente em casa. Eu sempre fui aquela pessoa que prefere 1000 vezes comer em casa do que sair para comer fora. Quando tem assim alguma comemoração, é festinha, a gente quer comemorar alguma coisa, em vez de ir num restaurante comemorar, eu sempre fui aquela pessoa de que não, chama, vem em casa, venha na minha casa, eu cozinho, eu faço e a minha comida sempre foi assim a mais gostosa e a mais saudável para mim na minha opinião. Então eu sempre tive o costume de comer em casa, a comida feita em casa. Não comer em casa a comida que você chama de fora, né? Chamam de disque pizza. Não. Sempre tive esse costume de comer em casa 1000 vezes mais do que comer em qualquer restaurante. Pode ser restaurante super chique, super caro. Eu sempre gostei muito mais de chamar as pessoas em casa para eu cozinhar, para eu fazer e servir e a gente comer em casa a comida que eu mesma fiz. Então esse é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo assim que me vieram vindo ideias de coisas que eu costumava fazer e algumas delas eu deixei de fazer nos últimos tempos, então eu estou voltando e fazer uma lista de hábitos saudáveis ou que você sempre fez ou que você gostaria de fazer na sua vida é uma super ideia, é uma coisa que vai te ajudar bastante a melhorar os seus hábitos e ajudar aí a você ter uma saúde cada vez melhor. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim, inscreva-se aqui no canal, volte sempre, eu vou estar postando coisas a respeito do detox, receitas novas e um monte de coisas legais, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!